Oficiais encontram Chuck Norris em uma lanchonete, mas depois vem algo sobre a mesa dele. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir e seguir para mais histórias impactantes que ficarão com você. Agora vamos começar. Era uma noite fria de novembro de 2007, quando 3 policiais de folga entraram em uma lanchonete tranquila em Silver Lake, Los Angeles. Ora, se não é a maior piada da América. A voz soou alta e zombeteira, cortando o murmúrio calmo do lugar. A porta mal havia se fechado atrás deles quando os 3 policiais de folga o avistaram, sozinho, curvado sobre uma xícara de café, olhando fixamente para a mesa como um homem tentando desaparecer. Chuck Norris. Sua barba característica estava bem aparada, mas à primeira vista ele parecia comum. Vestia uma camisa jeans simples e calça jeans resistente. Eles não hesitaram. Não era momento para nostalgia ou respeito. O homem sentado ali já não era mais uma lenda. Era um fracassado, uma vergonha, um resquício de uma América que já havia ficado no passado. Ei, rapazes! Olhem só quem é! O próprio Sr. Walker Texas Ranger. O que foi, Chuck? Hollywood finalmente acabou com você de vez. Eles riram alto e com crueldade, garantindo que todos na lanchonete ouvissem. Algumas pessoas se viraram, umas curiosas, outras desconfortáveis, mas ninguém falou nada. Nunca falavam. Chuck não levantou a cabeça. Apenas deu outro gole lento no café, o vapor subindo sob a luz fraca. Cara, eu tenho que dizer, eu adorava seus filmes. Continuou um dos policiais, puxando uma cadeira sem ser convidado, girando-a e se sentando de costas. Quero dizer, quando você ainda era relevante, quando as pessoas realmente se importavam. Mas aquele último filme, pelo amor de Deus, já vi atuação melhor de um gambá morto na beira da estrada. O segundo policial sorriu com desdém, encostado no balcão. O que houve, Chuck? Você era o cara mais durão da América e agora é só... triste. O terceiro, mais jovem e mais cruel, fingiu um suspiro surpreso. Ah não, pessoal. Será que ele tá quebrado? Por isso que tá nesse muquifo? Cara, que situação. Talvez devêssemos abrir uma vaquinha online para ajudar o Chuck Norris a comprar uma xícara de café. O que acham? Mais risadas. Desta vez, os outros clientes nem tentaram fingir que não estavam ouvindo. O país inteiro havia se voltado contra ele. Críticos, fãs, até a indústria que um dia o havia reverenciado. Ele era piada agora. Um herói de ação decadente cujo último filme havia fracassado tanto que até seu nome virara motivo de chacota. Ainda assim, Chuck não reagiu. Não discutiu, não revidou. Ficou ali, imóvel como pedra, e isso os irritou. Ei, você ainda faz aqueles chutes giratórios, velhote? O segundo policial se inclinou mais perto. Ou tá guardando pro show de talentos do asilo? Chuck levou a mão ao café novamente, devagar e firme. O policial mais jovem não gostou. Bateu de leve na xícara dele, o suficiente para o café transbordar e se espalhar pela mesa. Ops, minha culpa. Silêncio. O ar na lanchonete se carregou pesado de expectativa, todos observando, esperando. Chuck finalmente ergueu o olhar. Seus olhos azuis encontraram os do policial jovem com algo mais frio que raiva, algo impossível de ler. Então algo chamou sua atenção, um pequeno pedaço de papel dobrado ao lado do caderno de anotações de Chuck. O que é isso? Perguntou, pegando-o antes que Chuck pudesse reagir. Seu plano de aposentadoria? O primeiro policial riu. Não, cara, deve ser a última carta de fã dele, provavelmente de alguma velhinha que ainda acha que ele é relevante. O policial jovem desdobrou o papel, o sorriso largo, até ver o que era. Sua expressão mudou. O desenho era simples. As bordas do papel remendadas com fita adesiva, como se tivesse sido guardado com carinho por anos. Havia rabiscos de um homem de mãos dadas com uma garotinha, figuras de palito rindo e até um com a legenda "Melhor dia de todos", mostrando uma menina num set de filmagem montada nas costas de um homem chutando os vilões. A tensão no ar mudou à medida que o policial recuava lentamente, a antiga arrogância substituída por algo mais contido.
Chuck observou a mudança de expressão deles, mas não disse nada. Ao lado do desenho, em letras marcadas e trêmulas, lia-se: "Obrigado por ser meu herói. Com amor, tio Chuck, Aida." Os sorrisos sumiram. Chuck pegou o papel de volta, devagar e com cuidado, dobrando-o antes de colocá-lo no bolso. Sem dizer palavra, levantou-se, deixou algumas notas amassadas sobre a mesa e caminhou até a porta. Ninguém o impediu. Nem os policiais, nem os clientes da lanchonete, nem a América. Ele saiu para o ar frio da noite, o letreiro de neon piscando acima dele, lançando um brilho intermitente na calçada. Ele ainda podia ouvir as risadas deles lá dentro. Ainda podia sentir o peso das palavras, mas no bolso o papel dobrado permanecia quente e firme. Um lembrete de que, não importava o que o mundo pensasse agora, em algum lugar, para alguém, ele ainda era um herói. Tudo havia começado muitos anos antes, quando seu nome ainda tinha peso. Quando seu rosto ainda lotava cinemas e aparecia em programas noturnos, quando as pessoas ainda gritavam seu nome. Chuck Norris havia passado décadas construindo-se como ícone, uma lenda, o tipo de homem que nunca perdia uma luta, no cinema ou fora dele. Mas com o passar dos anos, os aplausos já não soavam iguais. Hollywood era um jogo, e Chuck havia jogado bem. Ele tinha dinheiro, reconhecimento, respeito, e mesmo assim não sentia nada. A indústria havia se transformado num campo de batalha de egos, uma guerra interminável por relevância, onde astros envelhecidos se agarravam desesperadamente para permanecer na luz dos holofotes. Ele viu grandes atores se humilharem por papéis que não eram dignos deles. Viu amigos virarem estranhos em busca de algo que nunca conseguiam alcançar. Ele podia enfrentar 100 homens em um filme, mas aquilo era exaustivo de um jeito que nunca imaginou. Então, um dia, simplesmente se afastou. Não para sempre, não oficialmente, mas o suficiente para respirar. O suficiente para fazer algo real. E foi assim que ele acabou em uma pequena e sem nome vila na África, decidindo fazer disso sua missão, ajudar. Ele já vinha ali há anos, muito antes de virar moda entre celebridades. Não levava equipe de filmagem, não anunciava em entrevistas. Apenas aparecia, arregaçava as mangas e trabalhava. Ajudava a construir casas, consertar telhados, carregar sacos de arroz e, mais importante, ouvia. Na primeira vez que conheceu Brun, o homem estava com os joelhos afundados na lama, lutando para consertar um cano de água quebrado. O único que mantinha o poço da vila funcionando. Sem ele, não haveria água potável. As mãos de Brun tremiam de exaustão, o rosto coberto de suor. A vila não tinha água encanada, o poço era antigo, os canos enferrujados, mal fornecendo o suficiente para a comunidade que crescia. Chuck não hesitou. Arregaçou as mangas e começou a trabalhar. Ao lado dos moradores, ajudou a instalar novos canos, reforçar a base do poço e passou longos dias de sol escaldante no calor. No início, as pessoas não sabiam quem ele era, e pela primeira vez, Chuck preferia assim. Ele não era Chuck Norris, astro de Hollywood. Era apenas um homem de mãos calejadas, um homem que podia cavar valas e carregar pesados sacos de grãos, um homem que podia ajudar. Trabalharam em silêncio no começo, até que aos poucos vieram as palavras. Brun falando numa mistura de inglês quebrado e sua língua nativa, e Chuck entendendo mais pelo cansaço nos olhos do homem do que por suas palavras. Quando terminaram, Brun estava largado ao lado dele, respirando com dificuldade, mas sorrindo. A partir daquele dia, tornaram-se amigos. Brun era viúvo e criava sozinho uma filha de 6 anos chamada Ida. Ela era pequena para a idade, com olhos vivos e curiosos, que não perdiam nada. Aprendeu inglês mais rápido do que qualquer pessoa que Chuck já havia conhecido, absorvendo palavras como uma esponja. Seguia-o para todo lado, traduzindo o que os moradores diziam e explicando as coisas com uma voz sempre ansiosa, sempre cheia de vida. Chuck sempre fora bom com crianças, não porque falava com elas de forma condescendente, mas porque não falava.
Você gosta de desenhar? Perguntou numa tarde, ao vê-la rabiscando figuras na terra com um graveto. Ela levantou os olhos para ele, hesitante. Sim, respondeu finalmente. Chuck assentiu. Então, venha. Ele a levou até onde guardava suas coisas e tirou um caderno velho e alguns lápis gastos. Tente estes. Ida olhou para o material como se fosse ouro e, com um cuidado quase reverente, pegou-os e começou a desenhar. E foi isso. A partir daquele momento, ela ficou grudada nele. Seguia-o pela aldeia, tagarelando numa mistura de inglês e seu dialeto nativo, sempre ansiosa para mostrar seu último desenho. Ele a ensinava a dizer coisas em inglês e ela aprendia rapidamente, com a pronúncia cada vez mais precisa. Logo, ela passou a chamá-lo de tio Chuck. E ele, embora nunca tivesse planejado e nunca tivesse desejado ter filhos, se viu chamando-a de minha pequena estrela. Passavam horas juntos, desenhando, contando histórias, sonhando. Ela fazia esboços de lugares que nunca tinha visto, prédios altos, ruas movimentadas, coisas que imaginava existir além da poeira do seu mundo. Uma noite, enquanto o sol sangrava vermelho no horizonte, ela perguntou: Tio Chuck, como é onde você mora? Chuck hesitou. Pensou nas cidades imensas, nas rodovias sem fim, na frieza de Hollywood. Pensou nas pessoas que sorriam para você e te destruíam assim que você virava as costas. É diferente, disse por fim. Nem sempre melhor. Apenas diferente. Aida assentiu, como se entendesse. Talvez entendesse mesmo. Eles eram inseparáveis. Ela o ajudou a misturar cimento quando reconstruíram uma escola. Ele lhe ensinou a segurar o lápis corretamente ao desenhar na terra. À noite, sob o céu largo e infinito, contava-lhe histórias sobre lugares que ela nunca tinha visto. Ela ouvia com olhos arregalados, as pequenas mãos agarrando as dele como se tivesse medo de que as histórias escapassem. Ele não percebeu o quanto precisava dela até ser tarde demais, até Bron adoecer. Começou devagar, apenas uma tosse, mas as febres vieram rápido, e logo ele não conseguia mais sair da cama. Chuck usou todas as conexões, todos os recursos que tinha. Chamou médicos da cidade mais próxima, pagou por remédios que deveriam funcionar, mas não funcionaram. Uma noite, com as lamparinas quase apagando, Bron sussurrou: Prometa que vai cuidar dela. Chuck sentou-se ao lado dele, as mãos fechadas em punhos. Já sabia o que estava por vir. Prometa que não vai deixar Ida sozinha. Chuck engoliu em seco. Eu prometo. Bron morreu no dia seguinte. Aida gritou quando lhe contaram. Agarrou-se ao corpo do pai, chorando de um jeito que quebrou algo profundo no peito de Chuck. Não chorava com soluços tímidos. Ela gritava, chutava, implorava. Não, não, não! Acorda, boba! Acorda! Sacudia-o como se ele estivesse apenas dormindo. Como se tentasse com força suficiente, pudesse fazê-lo abrir os olhos de novo. Chuck ajoelhou-se ao lado dela, as mãos tremendo enquanto a puxava para os braços. Ele se foi, querida. Sua voz falhou. Me desculpe tanto. Ela bateu os pequenos punhos contra o peito dele, chorando tanto que mal conseguia respirar. Chuck a segurou, embalando-a suavemente, enquanto ela se agarrava a ele, molhando sua camisa com lágrimas. Não a mandou parar, não disse para ser forte, porque ela havia perdido tudo, e tudo o que ele podia fazer era estar ali. Quando o sol nasceu, a aldeia já fazia planos. Aida não tinha outros familiares, ninguém para cuidar dela. Chuck viu nos olhos deles o acordo silencioso de que ela ficaria sozinha no mundo. Ele não hesitou. Ela vem comigo. Murmúrios se espalharam. Os anciãos franziram o senho. Um homem branco levando uma criança negra para a América não era algo comum. Um dos mais velhos balançou a cabeça. Ela é uma de nós, pertence aqui. Chuck olhou para Aida. Seus dedos pequenos ainda agarravam os dele. Ela não entendia tudo o que era dito, mas sabia o suficiente. Ele apertou a mão dela. Ela pertence a alguém que a ama. Silêncio. Aida fungou, olhando para ele com olhos suplicantes. Eu não quero ficar sozinha.
Você não está sozinha, disse Chuck. Nunca mais. Ela não o soltou. Nem quando embarcaram, nem quando o avião decolou, nem mesmo quando as luzes da cidade na América se estenderam sob eles, como um mundo novo esperando para ser desenhado. Segurava a mão dele com tanta força que doía, e Chuck deixou. A casa de Chuck nunca tinha parecido um lar até a chegada de Ida. Antes dela, era apenas um grande espaço silencioso. Móveis bonitos, pôsteres de filmes, prêmios empoeirados nas prateleiras. Um lugar para onde voltava depois de longos dias no set. Mas nunca tinha sido um lugar onde ele realmente pertencesse. Mas Ida... Ela mudou tudo. Agora as paredes já não eram cobertas de troféus. Estavam cobertas de pinturas. Traços grandes e ousados de cor. Pores do sol como os da África, um retrato do pai dela sorrindo, um desenho dela e Chuck, figuras de palito no começo, depois mais detalhadas à medida que ela melhorava. Seus desenhos estavam por toda a parte, na geladeira, colados nas portas, até rabiscados com giz no chão da calçada. E entre as pinturas, havia pedaços de seu antigo lar. Um cesto de palha trançado à mão da aldeia. Uma pequena escultura de madeira que um dos anciãos havia dado a Chuck quando ele partiu. Uma fotografia do pai dela, com os cantos gastos de tanto que Ida assegurava. Chuck nunca tinha se imaginado criando uma criança, mas de alguma forma isso veio naturalmente com ela. Ele se certificou de que ela tivesse tudo de que precisava. Livros, brinquedos, refeições quentes todas as noites, mas mais que isso, ela tinha ele. Não importava o quão ocupado estivesse, sempre arranjava tempo para ela. Passavam horas juntos desenhando, as mãozinhas dela se movendo rápido sobre o papel enquanto ele observava, fingindo que era bom naquilo. E à noite, quando o mundo parecia grande demais e desconhecido demais, ela subia no colo dele, se enroscava em seu peito e ouvia as histórias sobre o Texas, sobre os bastidores de filmagens, sobre as coisas absurdas que aconteciam durante suas cenas de luta. Você já perdeu alguma vez? Ela perguntou um dia, com os olhos arregalados. Chuck riu. Não se as câmeras estavam filmando. Ela riu também, aquele som livre e brilhante que apertava algo no peito dele. Por um tempo parecia que nada poderia atingi-los. Mas o mundo não era bondoso. E a América, especialmente aquela América, era ainda mais cruel. Começou de forma sutil, olhares enviesados. Chuck esperava resistência, mas não a pura hostilidade que veio no momento em que a notícia se espalhou. Chuck Norris, astro de ação, ícone americano, havia adotado uma menina negra da África. A reação foi imediata. As manchetes eram impiedosas. Os programas de rádio fizeram festa com o assunto. Por que ele pegaria um caso perdido? O que vem a seguir? Chuck Norris aderindo ao politicamente correto. Mais uma estrela de Hollywood pagando de salvador. O pior veio dos chamados fãs que antes o idolatravam. Ele tinha passado a carreira sendo o durão da América. Símbolo de força. O homem que todos queriam ser. Agora, chamavam-no de traidor. Virou contra o próprio povo. Uma menina negra, de todas as crianças que ele poderia ter ajudado. Acho que não é tão durão quanto pensávamos. Chuck já tinha visto a guerra, já tinha estado em brigas de bar, encarado homens com más intenções, levado golpes que derrubariam outros. Mas nada tinha doído como aquilo. Manteve a T desligada, mas mesmo assim estava em todo lugar. Os sussurros no mercado, os olhares nos restaurantes, as observações cortantes de pessoas que antes sorriam para ele. Ele não se importava com o que diziam sobre si mesmo, que falassem o que quisessem. Mas Ida era só uma criança. Ela não entendia porque as pessoas olhavam estranho quando andavam juntos, porque os vizinhos que antes acenavam agora viravam o rosto, porque havia mensagens rabiscadas em marcador preto grosso na porta da frente, palavras feias, de ódio, que ela ainda era jovem demais para ler, mas que Chuck apagava antes que pudesse perguntar. O pior, porém, foi na escola. Ida estava animada para ir, com a mochilinha no ombro e os cadernos organizados.
Chuck é que estava preocupado e deveria ter confiado nesse instinto. Os primeiros dias foram tranquilos, mas logo começaram os comentários. Por que ela fala engraçado? Ela nem é filha de verdade dele. Aposto que era órfã, provavelmente morava numa cabana de barro. Ela contou a Chuck de forma casual, como crianças fazem quando ainda não percebem que algo machuca. Ele travou o maxilar, mantendo a voz firme, dizendo para ignorar, que crianças podiam ser cruéis, mas ela era forte. Mas piorou. Uma tarde Chuck recebeu um telefonema da diretora. Dirigiu mais rápido do que devia, as mãos apertando o volante, já sabendo que era sério antes mesmo de ouvirem a explicação. Aida estava no banheiro quando a encontraram encolhida no chão de azulejo, a mochila jogada na pia, os livros encharcados. Algumas crianças a haviam encurralado, chamando-a de nomes e dizendo que ela não pertencia ali. Você não pertence aqui, disse uma, com desdém. Volta para de onde veio, falou outra, empurrando-a contra a pia. Aposto que ele só te adotou para se sentir bem consigo mesmo. Você acha mesmo que ele te ama? Chuck nunca tinha sentido uma raiva tão intensa. Quando chegou, ela estava de pé do lado de fora da direção, os braços firmemente cruzados sobre si mesma. Ao vê-lo, seu rosto molhado de lágrimas, ela correu direto para os braços dele e quebrou ali, chorando, soluçando, agarrando a jaqueta dele como se tivesse medo de que desaparecesse. Por que, tio Chuck? Ela chorou. Por que eles me odeiam? Por que eu tenho que ser... Ela não conseguiu terminar, mas Chuck sabia o que viria. Por que eu tenho que ser negra? Ele se agachou, levantando suavemente o queixo dela para que o olhasse. Escuta, querida, disse ele com a voz baixa. Porque as pessoas têm medo do que não entendem. Porque elas não conhecem você. Não veem o quanto você é inteligente, gentil, talentosa. Colocou a mão sobre o coração dela. Mas isso não significa que elas estejam certas. E com certeza não significa que você deva acreditar nelas. Mas sem mas. Ele ergueu ainda mais o queixo dela. Você é minha filha. E eu não me importo se o país inteiro tiver problema com isso. Você é forte, Ida. E se ainda não percebe isso, tudo bem. Eu vou te lembrar todos os dias até você perceber. O lábio dela tremeu. Promete? Eu prometo. As coisas não mudaram da noite para o dia. Ela ainda tinha dias ruins, ainda chegava em casa às vezes calada, como se carregasse peso demais para alguém tão pequena. Mas Chuck se recusava a deixar o mundo fazê-la se sentir pequena. Então, mostrou a ela o seu mundo. Levou-a aos sets de filmagem, deixou que se sentasse na cadeira do diretor, que visse como as coisas eram feitas. Levou-a a jantares com velhos amigos, lugares onde no início as pessoas sussurravam sobre ela, mas logo se calavam quando Chuck a apresentava com absoluta certeza. Esta é minha filha, Aida. No começo as pessoas olhavam. O mesmo tipo de olhar que ela recebia na escola. Mas Chuck não deixava que esses olhares durassem. Deixava claro. Esta é minha filha. Tratem-na como tal. E aos poucos, tratavam. Ela conquistou os dublês primeiro, fazendo perguntas sobre como as lutas eram coreografadas e observando, com atenção absoluta, enquanto eles ensaiavam. A equipe técnica também gostava dela. Era educada, engraçada, curiosa para aprender. Uma tarde, Chuck a encontrou sentada na cadeira do diretor, desenhando algo no caderno. Quando ela mostrou, ele riu. Era um desenho dele no meio de uma luta, chutando um vilão do outro lado da sala. Você parece tão legal, tio Chuck. Ela sorriu. Chuck bagunçou os cachos dela. Eu tento. E pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu legal. Não por causa das lutas, das câmeras ou da fama, mas porque ela achava que ele era. Ela continuou desenhando cada vez mais. Uma noite, mostrou-lhe algo diferente. Um autorretrato. Mas não era a menina tímida e quieta que ele conheceu na África, nem a que se encolhia sob os olhares. Ela havia pintado a si mesma alta, confiante, envolta em um turbilhão de cores vivas, selvagem e livre. Sou eu, disse simplesmente. Do jeito que quero ser. Chuck engoliu seco.
Então é exatamente quem você é. As pessoas ainda sussurravam, ainda julgavam, mas Ida... Ela parou de ouvir. Os anos passaram. Os olhares desapareceram. Os sussurros cessaram. Aida não parou de crescer, nem de pintar, nem de acreditar. Ganhou seu primeiro concurso de arte aos 12. Foi destaque em uma galeria aos 10, e aos 11, críticos já a chamavam de prodígio. E todo ano, no aniversário, deixava uma carta na mesa de cabeceira de Chuck, sempre com a mesma mensagem. Obrigada por ser minha família. Aida sempre desenhou o mundo como queria vê-lo. Brilhante, vivo, cheio de encanto. Não gostava de natureza morta nem de paisagens paradas. Suas pinturas eram cheias de movimento. Pessoas no meio de uma risada, pássaros no voo, cores se misturando como um sonho quase ao alcance. Mesmo pequena, via o mundo de um jeito que poucos viam. Os críticos a chamavam de prodígio, mas Chuck sabia a verdade. Não era só talento, era determinação. Ela pintava todos os dias, às vezes até tarde da noite. Conta o brilho da luminária escapando por baixo da porta do quarto. Enchia cadernos de desenho mais rápido do que ele conseguia comprar. Cobria telas com camadas e mais camadas de cores até ficar do jeito certo. Chuck nunca tinha sido fã de arte, mas reconhecia paixão quando via. Ele havia passado a vida inteira perseguindo algo, trabalhando por algo, e via o mesmo fogo em Ida. Deus, como ele tinha orgulho dela. Mas a vida sabe como derrubar alguém justo quando tudo começa a dar certo. Começou com ela cansada demais. Nada sério. Dormir mais, comer menos, dizer que estava se sentindo estranha. Chuck achou que ela só estava se esforçando demais. Disse para descansar, fazer pausas. Mas Aida, sendo Aida, não ouviu. Depois vieram as tonturas. Depois, os hematomas. Uma ida ao médico virou 3. Depois, exames de sangue. Depois, tomografias. E então, o momento em que o mundo de Chuck se partiu ao meio. O médico não amenizou. Ela não tem muito tempo. As palavras atingiram Chuck como uma bala. O ouvido zunia, a visão estreitou. As paredes brancas e frias do consultório pareciam se fechar ao redor. É uma condição genética, continuou o médico, a voz estável, clínica, como se falasse sobre o clima e não sobre Ida. O pai dela tinha. É rara. Tratamento agressivo pode ajudar a controlar os sintomas, mas ele não terminou. Não precisava. Chuck já estava de pé, andando de um lado para o outro, passando a mão pelo rosto como se pudesse apagar o pesadelo que se desenrolava diante dele. Não, isso não está acontecendo. Tem que haver outra coisa, disse, a voz áspera, se segurando para não desabar. Outro hospital, outro médico, alguém que saiba o que diabos está fazendo. Sr. Norris. Não. A voz dele falhou. Não. O médico suspirou. Já tinha visto isso antes. Pais, mães, famílias se agarrando a uma esperança que não existia. Sinto muito. Chuck mal se lembrava de como dirigiu para casa. As mãos tremiam tanto no volante que ele precisou parar 2 vezes. Quando chegou, o corpo inteiro parecia funcionar no limite. Como se sentasse, nunca mais conseguisse se levantar. E Aida estava na varanda, com o caderno de desenho no colo, esperando por ele. Ela já sabia. Ele via nos olhos dela. Chuck queria ser forte. Queria subir até lá, pegá-la nos braços, dizer que tinha um plano, que tudo ficaria bem. Mas não podia, porque não ficaria. E pela primeira vez na vida, ele não tinha mais luta dentro de si. Sentou-se ao lado dela, olhando para frente, porque se olhasse para ela, se quebraria. Tio Chuck, ela disse baixinho. Ele engoliu seco. Sim, querida. Vai ficar tudo bem. E foi isso que o destruiu por dentro. Porque não estava tudo bem. Nunca estaria. E ela estava tentando confortá-lo. Chuck cerrou o maxilar, segurando os joelhos, tentando se manter firme. Ele já tinha levado golpes antes.
Golpes reais, duros. Já tinha ficado machucado, quebrado, derrubado. Mas aquilo era pior do que qualquer coisa. Você não precisa ser forte por mim, querida, ele sussurrou. Idali deu um pequeno sorriso cansado. Mas eu quero ser. Ele então se virou, olhando realmente para ela. Os olhos dela não estavam cheios de medo, não como os dele. Ela já tinha feito as pazes com aquilo. E de algum jeito isso doía mais que qualquer coisa. Chuck estendeu a mão, acariciou a parte de trás da cabeça dela, puxou-a para si, segurando como se pudesse mantê-la ali. Segura. Viva. Eu estou aqui, murmurou, a voz espessa. Não vou a lugar nenhum. Ele não sabia se dizia aquilo para ela ou para si mesmo. Talvez para os dois. O hospital cheirava a antisséptico, e a algo que Chuck não conseguia identificar. Algo estéril e frio, que não pertenciam a nenhum lugar perto dela. Ida já tinha entrado e saído dali tantas vezes que aquilo parecia uma segunda casa. As enfermeiras a conheciam pelo nome. Os médicos falavam com ela em tons suaves e ensaiados, cuidadosos nas palavras, cuidadosos com ele. Pareciam andar na ponta dos pés ao redor de Chuck, como se um homem como ele, forte, inabalável, inquebrável, pudesse se partir se não tomassem cuidado. E não estavam errados. Ida nunca reclamava, nem uma vez. Ainda sorria, ainda ria, ainda pegava o pincel mesmo quando as mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-lo firme. Sentava-se na cama do hospital, pernas cruzadas, o caderno de desenho equilibrado no colo, o rosto franzido em silenciosa determinação. Você devia descansar, dizia Chuck. Eu estou descansando, respondia ela, mostrando aquele mesmo sorriso teimoso que tinha desde os 6 anos. Mas ele via o cansaço por trás dos olhos dela, o jeito como o corpo atraía, como ela se movia mais devagar, como a cor sumia das bochechas a cada dia. E mesmo assim ela lutava. Chuck sempre fora o homem que as pessoas associavam à força. Passou a vida sendo o cara que nunca recuava, nunca perdia, nunca quebrava. Mas Ida era mais forte do que ele, de formas que ele nem conseguia compreender. E isso o matava, porque nenhuma força, nenhuma luta poderia mudar o que estava por vir. Tio Chuck, a gente pode ir a algum lugar? A voz dela era baixa, quase se perdendo no zumbido das máquinas. Ele olhou para ela, sentada naquela cama grande demais, o cabelo mais ralo agora, a pele pálida. Onde você quiser, querida. Ela sorriu com um brilho quente e triste nos olhos. A colina, aquela de onde dá para ver tudo. O peito dele apertou. Eles tinham estado lá anos atrás, quando ela ainda era pequena, cheia de encanto pelo mundo. Ele se lembrava de como ela ficou na beira, braços abertos, sorrindo para as luzes infinitas de Los Angeles. Parece uma pintura, ela tinha dito. Agora, só queria ver de novo, uma última vez. Ele a carregou até lá. Ela estava fraca demais para andar, mas não reclamou. Encostou a cabeça no ombro dele, respirando devagar, enquanto ele a segurava com cuidado. Quando chegaram ao topo, ele a colocou delicadamente na grama macia. A cidade se estendia diante deles, dourada e sem fim. Ida soltou um suspiro. Ainda é bonita. Chuck se sentou ao lado dela, envolvendo o corpo pequeno com o braço. É sim, querida, murmurou. Eles ficaram lá por muito tempo, observando a cidade. Ida se encostou nele, silenciosa, em paz. Eu queria lembrar disso, disse baixinho. Você vai. Ela ficou em silêncio por um momento. E você? Vai lembrar de mim, não vai? A garganta de Chuck fechou. Ele se virou para olhar para ela, para o reflexo das luzes da cidade nos olhos cansados. Eu não. Ela abriu a bolsa e tirou um pequeno pedaço de papel dobrado. Fiz isso para você. Chuck pegou com cuidado, abrindo com as mãos trêmulas.
Era uma pintura dos dois sentados naquela colina, olhando para a cidade. Na parte de baixo, em letras cuidadosas e irregulares, ela tinha escrito: "Obrigada por ser minha família." Chuck pressionou os lábios, engolindo o nó na garganta. "Está lindo, querida." Aida sorriu, mas de um jeito mais suave, mais sonolento. "Eu te amo, pai." O ar sumiu do peito dele. Ela nunca o tinha chamado assim antes. Seus braços se apertaram ao redor dela. "Eu também te amo, minha menina." Naquela noite, ela partiu nos braços dele. Foi embora em silêncio, tranquila, como um sonho que se desfaz com a luz da manhã. Chuck a segurou muito tempo depois de ela já ter partido, porque deixá-la ir, de verdade, foi a coisa mais difícil que ele já fez. A casa ficou silenciosa demais sem ela. As pinturas ainda cobriam as paredes, os desenhos ainda enchiam a geladeira. Os sapatos dela estavam na porta, os livros na mesa de cabeceira. Tudo estava igual, menos ela. Chuck se jogou no trabalho. Precisava se manter em movimento, ocupado, fazendo qualquer coisa, porque se parasse, o peso de tudo o esmagaria. Mas nada funcionava. Esquecia falas, faltava em reuniões, aparecia no set e ficava parado, olhando para o nada, ouvindo a voz dela em cada silêncio. As pessoas percebiam. Sussurravam, perguntavam se ele estava bem. Ele não estava, porque a verdade é que nenhum trabalho, nenhuma distração preencheria o vazio que ela deixou. E doía. Deus, como doía. Mas ele seguiu em frente, porque era isso que ela teria querido. Porque ela tinha sido forte até o fim. E se ela pôde ser forte, então ele também podia. Havia passado um ano inteiro sem Aida. E ainda assim, ainda havia noites como aquela. Noites em que parecia que nenhum tempo tinha passado. Em que a perda pesava nos ossos. Em que cada respiração parecia arrastá-lo por cimento molhado. Naquela noite tinha sido assim. A lanchonete, os policiais, as risadas, o maldito jeito como olharam para ele, como se não fosse nada, mas nada daquilo importava, não de verdade, porque quando ele enfiou a mão no bolso e sentiu aquele pedaço de papel dobrado, o desenho de Aida, o que ela fez na última noite deles juntos, todo o resto desapareceu. Nada no mundo poderia doer mais do que perdê-la. A casa estava escura quando ele entrou na garagem. Ficou no carro por um longo tempo, os dedos apertados no volante, olhando para o lugar que não parecia um lar desde o dia em que ela se foi. Finalmente, ele expirou e entrou. O ar estava parado. Parado demais. Chuck acendeu a luz. E lá estavam elas. As pinturas dela. Estavam por toda a parte, exatamente como ele tinha deixado. As paredes cobertas. Cores explodindo de cada moldura, cada tela, cada traço das mãos pequenas e determinadas dela. Pores do sol e horizontes, rostos e memórias. Sonhos que ela tinha colocado no papel. Um dia, aquilo tinha feito a casa parecer aquecida. Agora, parecia um museu de algo que ele não conseguia deixar para trás. O olhar de Chuck percorreu o cômodo, parando em uma peça depois da outra, até chegar à última, a que ela lhe dera naquela noite, na colina. Os dois sentados juntos, vendo as luzes de Los Angeles. "Obrigada por ser minha família." Chuck soltou um suspiro lento. Os dedos tocaram a borda da moldura, seguindo as linhas do pincel dela. Ela estava tão fraca naquele dia, as mãos tremendo. Mas ainda assim tinha pintado. Ainda assim, tinha lutado. Ele fechou os olhos. E então percebeu. Passara o último ano se afogando no peso de perdê-la, no vazio que ela deixara. Mas Aida nunca tinha sido sobre luto. Ela tinha sido sobre viver, criar, encher o mundo de beleza. E sua arte ainda estava ali. Um pensamento surgiu, pequeno, mas insistente. O mundo tinha que ver aquilo. Não só ele.
Não só as pessoas que a conheceram, todo mundo. O coração de Chuck acelerou, de um jeito que não acontecia havia muito tempo. Pela primeira vez em 1 ano, ele tinha um propósito. A história de Ida não tinha aquedo, e ele ia garantir que o mundo todo soubesse disso. Foram meses de planejamento, de ligações, de contatar pessoas que um dia lhe haviam virado as costas. Mas quando ele falou sobre Ida, sobre quem ela foi, sobre o que deixou para trás, algo mudou. Portas se abriram, galerias ouviram, e quando a noite finalmente chegou, a galeria estava lotada. Mais gente do que Chuck jamais esperara. Estranhos, repórteres, críticos de arte, celebridades, pessoas que nunca tinham conhecido Ida, mas vieram mesmo assim. Eles se reuniam em pequenos grupos, murmurando entre si, encarando as pinturas que cobriam as paredes, as pinturas dela. Chuck ficou à margem, mãos nos bolsos, observando-os passar de uma obra para outra. Ele já tinha visto essas pinturas milhares de vezes, vivido com elas, passado os dedos sobre cada traço tarde da noite, quando o silêncio da casa era demais para suportar. Mas agora, vê-las assim, iluminadas, rodeadas de gente que finalmente enxergava o que ele via. Era diferente. Ida sempre sonhara com isso, ver seu trabalho exposto, ver as pessoas sentindo algo por causa dele. E agora, mesmo que ela não estivesse ali para presenciar, Chuck sentia que ela estava. Um repórter se aproximou falando baixo. Sr. Norris, o senhor gostaria de dizer algumas palavras? A sala silenciou. Todos os olhos se voltaram para ele. Chuck engoliu em seco. Ele já tinha enfrentado câmeras, multidões, cenas de ação que poderiam tê-lo quebrado. Mas aquilo era a coisa mais difícil que já tinha feito. Deu um passo à frente, pigarreou. A voz, quando saiu, era áspera, baixa, firme. Ida foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Silêncio. Ela não era só talentosa, não era só inteligente. Ela tinha um jeito de ver o mundo que fazia você querer vê-lo também. Quando pintava, não estava apenas colocando cores numa tela. Ela estava mostrando algo. Mostrando o mundo dela. E posso dizer que era um mundo incrivelmente lindo. Chuck respirou, olhando em volta, deixando os olhos pousarem em cada peça. Ela lutou por tudo. Lutou para pertencer. Lutou para ser vista. E lutou até o fim. Ele soltou o ar devagar. O sonho de Ida era compartilhar sua arte com o mundo. E agora, estando aqui, vendo todos vocês, vendo isso, sei que ela conseguiu. Uma pausa. Depois aplausos. Suaves no início, crescendo, enchendo o espaço. Chuck deixou o som envolvê-lo, penetrar fundo no peito. Quando a agitação diminuiu, falou novamente. Passei muito tempo me perguntando o que vem depois de perder alguém como ela. Não sabia se um dia teria resposta para isso. Mas Ida não ia querer que eu parasse de viver. Não ia querer que eu parasse de criar. Então, eu não vou. Deixou as palavras pairarem. Estou voltando. Um murmúrio se espalhou pelo público. Repórteres se inclinaram para a frente. Câmeras dispararam. Eu me afastei de Hollywood uma vez. Mas agora tenho algo pelo qual lutar de novo. Vou dedicar meu trabalho, minha arte, a honrar Ida da melhor maneira que sei. Ele olhou para a multidão, para as pessoas diante das obras dela. Porque ela nunca desistiu do sonho dela. E eu também não vou. Dessa vez, os aplausos foram ensurdecedores. Chuck não sorriu. Não precisava. Porque pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia inteiro. Esta história não é real. Chuck Norris nunca adotou uma garotinha chamada Ida. Mas, meu Deus, não seria incrível se tivesse. Porque essa história, ela parece real. Toca algo profundo, humano. É sobre amor, perda e o que realmente significa ser família. É sobre como as pessoas que escolhemos podem significar tanto, ou mais, do que aquelas nas quais nascemos. Chuck não era pai de Ida pelo sangue,
Mas em todos os sentidos que importam, ele deu-lhe um lar. Lutou por ela. Acreditou nela quando o mundo tentou destruí-la e, em troca, Aida lhe deu algo igualmente valioso: propósito, amor, um motivo para continuar mesmo quando a vida tentou quebrá-lo. A história fala sobre racismo, sobre o preço da fama, sobre a dor de perder alguém que você ama. Lembra que força não é só sobre o quão forte você pode bater, mas sobre o quanto consegue suportar. E, acima de tudo, é sobre deixar algo para trás. Criar algo maior do que você mesmo.